Você vê, é um tema que atrai bastante criança, né? Eu acho que a única sessão que tem criança assistindo é justamente essa. Então é bem interessante. O pessoal quer saber se vai ter sorvete no final. Nossa vida, essa é interessante. Eu devia ter trazido. Essa é uma ideia boa para uma exatamente. Bom, primeiramente, obrigado a todos. Tá? É realmente um privilégio ter os ouvidos de uma plateia tão especial como vocês. Vocês estão aqui no papel de investidores, que vão assistir os trabalhos meus, dos meus colegas, e quem sabe até escolher um desses trabalhos para serem sócios investidores e apostarem nesses meus amigos empreendedores. Mas temporariamente, gostaria que vocês se colocassem no lugar de professor. Alguém aqui é professor? Caramba, quem não é? Você dá aula de operações e finanças, o que mais? De empreendedorismo, do que eles precisam aqui. Ok, o que mais que é professor? Gestão de projetos. Marketing digital. Opa, Estratégia, sistemas de informação, planos de negócio. olha que bacana. E além de dar aula, vocês trabalham também? Não, a gente não. Não, porque a ideia disso daqui é justamente essa. Tá? Esse é o trabalho, e aí vocês só precisam dar aula, não precisa fazer o trabalho, porque eu já fiz o trabalho para vocês. Exatamente. Vocês são o cliente do meu produto, vocês professores. E eu vou ficar muito feliz e honrado se no final da apresentação vocês me procurarem para saber um pouquinho mais sobre o assunto. O que eu tenho aqui? Um case tipo Harvard. O que é um case tipo Harvard? No caso, é uma narrativa, uma história. 16 páginas, personagens, descrição, informações, e no final umas anexos, umas tabelas, para quem gosta de número. Quem aqui gosta de número? Eu não gosto. Eu não gosto. Quando eu subo numa balança e eu vejo no display um número, eu fico depressivo. É terrível. Mas vocês gostam, né? E quando tem um cifrão na frente, vocês gostam? Né? Aí sim. Aí bom, né? Então eu vou mandar uns cadês para você pagar, que tá cheio de cifrão, tá bom? Espertinha, né? Muito bem. Mas tem dois tipos de case. Case problema é aquele case do personagem que se depara com uma questão do seu negócio. E no final, pede-se para o aluno resolver o problema. O aluno tem que interpretar o texto. O aluno tem que entender o contexto. Analisar as informações que aparecem lá. E no final, aplicar os conceitos e ferramentas que foram obtidos nas aulas expositivas anteriores. Ou seja, é a prática. É a simulação da situação real. É o laboratório de uma aula de administração. Os alunos resolvem, o professor direciona. Daí, gente, não precisa trabalhar, você entendeu? O aluno mesmo aprende, é muito bom esse tipo de aula. O case que eu apresento é do tipo problema. Existe o case tipo demonstração, que você tem a questão, mas a solução também. O aluno não é solicitado a resolver o problema. Ele serve para o professor demonstrar, exemplificar, que se o aluno aplicar os conceitos e ferramentas que ele aprendeu, funciona, dá certo. No mínimo, um case tipo problema tem que ter questões empresariais significativas, para que o aluno resolva. Informações suficientes para ele analisar e aplicar todas essas ferramentas que ele aprendeu. E o mais importante, a ausência de conclusão manifesta. Ou seja, ele precisa exercitar a prática de resolver problemas, para que ele não pule diretamente para a resposta final. Ok, do que se trata esse case em específico? Vou resumir para vocês. Trata-se de um coordenador de projetos que trabalhava na Kibon em 2005. Para ele, tudo era novo. O emprego,
a empresa e as responsabilidades. Um chefe muito exigente e sob muita pressão, ele tinha uma equipe pequena e poucos recursos e precisava tocar os projetos em andamento. Mas de repente ele recebeu uma missão especial. Precisava economizar 6% na energia. A princípio ele não vê saída, mas ele parte por uma jornada investigativa, analisando todas as possibilidades. Ele faz brainstorming com colegas e pares. Ele analisa todos os dados históricos deixados pelo seu antecessor. Ele conversa com colegas e pares, até mesmo fornecedores de outras áreas da empresa. E no final, ele vai a campo, ver com seus próprios olhos a operação acontecendo. Julgar e selecionar essas possibilidades. Entender os diferentes pontos de vista e interesses desses diversos personagens. Recrutar recursos para conseguir fazer esse plano de ação acontecer. E mais importante, ter a inovação de conseguir atender os seus objetivos sem prejudicar os projetos em andamento e os interesses e metas dos seus pares. É disso que trata o case. Esse case, ele é autobiográfico. Eu fui esse coordenador lá em 2005 na Kibom. Eu procurei descrever no texto do case o processo fabril, a operação, para que o aluno que não está familiarizado com o ambiente fabril possa imaginar como é. Os personagens também são reais. Muitos deles eu ainda tenho contato até hoje. E o mais interessante é que esses personagens, eles vão trazendo as informações e depois o aluno, quando visita o campo, ele começa a perceber a diferença entre o discurso e a prática. Tem personagens muito interessantes, como um chefe super exigente. Tem também um gerente de contas da Eletropaulo, que ensina conceitos do mercado de energia. Você tem também situações bem inusitadas, como por exemplo, um momento que eu visito a câmara fria, onde o sorvete passa por um processo de supercongelamento a menos 40 graus. Inesquecível. Ao longo da trama, as informações que são recebidas, elas também inviabilizam muitas sugestões dadas por vários personagens, que levam o aluno a uma sensação de que tudo que está diante dele não resolve. E é interessante, porque justamente essa sensação é o que motiva a inovação. Isso é uma das coisas que podem ser ensinadas com o case. Quando eu contei essa história para uma amiga minha muito especial, ela não pôde estar aqui hoje, ela me falou, essa história é exatamente a teoria 1 do Otto Scharmer. Eu comprei o livro, li, e vi que realmente era verdade. Ao longo da trajetória, o personagem percorre os estados que o Otto Scharmer sugere no livro da teoria 1. Só que como é um case problema, eu paro na iminência da eureka, da inovação. E aí eu espero que o aluno, ao se identificar com o personagem, ele percorra esses estados também. E quem sabe, traga essa solução inovadora. Eu fiz um teste com 6 colegas da empresa atual. E foi interessante, porque isso aconteceu e um dos colegas trouxe essa solução inovadora. Essa solução inovadora, ela acaba percorrendo também o caminho das operações.
ao descrever o processo, percebe-se que nós temos dois jeitos de fazer a operação acontecer. E os personagens, os seus interesses, se polarizam em dois. De um lado, eu tenho a operação, que eu vou chamar de produção, almoxerifado, camaristas, câmara fria. E do outro lado, eu tenho os funcionários da utilidades, e acontece um conflito entre produzir, volume de produção, versus economia de energia. E esse conflito, ele é abordado por muitos autores de administração de produção e operações, como conceito de trade-off, ou gangorra, pivô, em que você percebe essa dificuldade. E somente a solução inovadora eleva o pivô e consegue conciliar esses dois aspectos. Tem mais 10 minutos. Tranquilo, já passou da metade. Outro assunto interessante para se ensinar são assuntos de gerenciamento de projetos. O coordenador de projetos, ao desenvolver um plano de ação, ele está escolhendo vários projetos e ele tem que implementar esses projetos. Muitos conceitos de gerenciamento de projetos podem ser abordados com esse case. Eu trago para vocês aqui 3 aspectos em especial. O primeiro é uma análise da estrutura organizacional de projetos da Kibon de 2005. Outro aspecto interessante também é gerenciamento de stakeholders. E por último, as competências de gerentes de projetos. Por fim, é importante para levar essa solução inovadora à tona, que se entenda um pouquinho do mercado de energia. Conceitos como demanda, consumo, horário de ponta, fora de ponta, modalidades tarifárias, são importantíssimos para se chegar nessa solução inovadora. Eu não quis entrar com profundidade nesses assuntos, porque eu espero que o aluno não tenha habitualidade, não seja acostumado com isso. Eu coloco isso num diálogo com um gerente de contas da Eletropaulo, mas é muito interessante, porque somente com esses conceitos é possível vislumbrar a saída inovadora. Okay? Bom, dessa maneira, eu acredito que eu tenho aqui um case completo, que eu consigo atender muitas necessidades de vários aspectos da administração. Queria agradecer, muito obrigado a todos.